nasci em Itajubá, em 26 de novembro de 1929, filho de Miguel Ramos da Silva, um carpinteiro, e de Maria da Costa e Silva, uma costureira e quitandeira. Éramos pobres, mas esse começo humilde nos ajudou muito a aprender a viver. Eram muito honrados, muito religiosos, e eu acho que o maior patrimônio que eu tenho são os meus pais. Eles deixaram um exemplo de vida que me serviu de orientação pela vida fora. Tenho uma grande reverência pelos meus pais, pelos meus parentes. De modo geral, eu acho que nasci numa família muito gostosa, muito boa, muito digna. Muito pobre, muita dificuldade para estudar. Eu ganhei o estudo do ginasial, porque naquele tempo no interior só existia grupo escolar, não havia colégio estadual e só filho de rico que estudava. Estudo pago, mas por bondade de Deus eu tive um tio e padrinho que pagou o meu estudo, dizendo que era bolsa de estudo. E foi ele que alavancou a minha vida, foi o meu mecenas, João da Costa Machado. Ele foi contador do Banco de Itajubá e era amigo do Venceslau Braz, gente daquela época. Ele nunca me falou que ele havia pago, porque minha mãe pediu, arranja uma bolsa de estudo com Alcides Faria, que era o prefeito, era primo deles, né? Ele era chegado ao prefeito, mas ele não gostava de pedir a políticos. E disse que conseguiu a bolsa de estudo e assim eu estudei os 4 anos. E foi o grande passo, a grande ajuda que eu tive para poder caminhar na vida. Senão, provavelmente teria sido um carpinteiro, né? Que é uma profissão muito honrosa, né? Mas eu não teria tido a oportunidade de ir para o banco e assim fazer um outro tipo de caminhada. Eu tirei o diploma do ginasial em 44 e em março de 45 eu fiz o concurso e fui admitido no Banco de Itajubá. Trabalhei em praticamente todos os setores do banco e fiz um bom aprendizado, o que me deu chance depois, mais tarde, ser aprovado no concurso do Banespa. Eu fui para o Banespa por causa do quadro de carreira e por causa de outras vantagens que o grande banco era o Banespa e o Banco do Brasil na época, né? E como bancário que gostava da profissão, eu queria arranjar um emprego melhor, porque lá havia quadro de carreira, havia uma remuneração melhor, havia mais gratificações e havia mais perspectiva de futuro, independente de favor pessoal. Porque o trabalhador quer depender do seu próprio esforço, mas quer ter uma certa garantia de que o seu esforço será recompensado por força de regulamento e não de favor pessoal. Teve a sua rede de agências no sul de Minas, mais ou menos em torno de Itajubá. Foi o prolongamento de uma antiga companhia industrial sul-mineira, do qual era presidente o Venceslau Braz, né? E eles transformaram uma seção bancária da Companhia Industrial Sul-Mineira, eles transformaram em casa bancária e depois em banco. E chegou a ter aí umas 14 agências ali no sul de Minas, mais tarde filial no Rio e filial em São Paulo.
houve uma greve muito grande em 1946 e aquilo arregimentou o pessoal. E sentiu-se a necessidade de uma forma organizativa para comandar a classe dos bancários lá no sul de Minas. E nós tínhamos lá uma grande figura, que é o Iro Machado, que era contador da agência de Itajubá, mas foi o idealizador, o grande líder, foi praticamente o fundador do Sindicato de Bancário de Itajubá. Ele foi representante do IAPB, Institutos Bancários lá em Itajubá. Ele foi o fundador da cooperativa dos bancários de Itajubá, cooperativa de consumo. Enfim, foi graças à liderança do Iro Machado, meu primo, que surgiram não só o sindicato, como a cooperativa, como se construiu depois um edifício dos bancários lá em Itajubá, uma grande figura. Nós fizemos a fundação do sindicato, eu estava presente nessa assembleia, em 1946, e ele só foi reconhecido em 53, por aí. O que demonstra que havia uma demora muito grande e poderia ter sido dada a carta sindical à antiga Associação dos Bancários de Itajubá ou não. Então nós dependemos de autorização do governo para existir, né, dentro da CLT. Não é o que a gente defende. Nós queremos a liberdade, a autonomia sindical, não só naquele tempo, nós queremos daqui para frente, principalmente porque o sindicato é uma instituição importante dentro das democracias verdadeiras. Só temos democracias fortes, onde temos sindicatos fortes, porque o sindicato forte é que provoca o equilíbrio social e permite a existência de uma democracia real, não é? Acho que o Getúlio, ao transformar o Brasil rural em Brasil urbano industrial, ele foi o grande líder da arrancada do Brasil para o desenvolvimento, o primeiro grande líder, e acho que, embora às vezes atuando como ditador, ele doou uma legislação trabalhista, porque a legislação do trabalho, o direito do trabalho, é o direito de proteção ao economicamente mais fraco. E naquela época, o Brasil rural, conseguir aprovar um código de trabalho como a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, pois mais tarde a gente verificou, deve ter custado muita dificuldade para o Getúlio fazer aprovar a CLT. Mas eu acho que foi um bom começo. Mas como nós vivemos de modismos, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é um código de trabalho copiado do código italiano, Carta del Lavoro, do governo, né, da ditadura do Benito Mussolini. Então tem os seus defeitos, mas por isso nós depois viemos a reivindicar um outro tipo de organização dos trabalhadores aqui no Brasil, né? Quando nós falamos inclusive no novo sindicalismo, porque esse modelo foi um modelo doado pelo Estado, mas o sindicalismo ficava atrelado ao Estado. E só se fundava um sindicato, só se tinha o reconhecimento oficial se o governo, Ministério do Trabalho, aceitasse aquele sindicato, transformar aquela associação em sindicato. Eu sempre estive presente no sindicato, desde a sua fundação. Eu tinha lá 16 anos e ajudei lá na mesa da Assembleia de Fundação, tomando os apontamentos para a secretaria. E a todas as assembleias do sindicato, desde as mais importantes até as menos importantes, sempre estive dentro do sindicato, nunca fui omisso. Mas
aquela consciência da gente de que tem que ser solidário para poder defender os interesses do grupo que você faz parte, do qual você faz parte. Essa consciência foi muito passada pelo meu pai e também a minha formação em termos de doutrina, a doutrina social da igreja, a doutrina social cristã. O homem tem de ser solidário, não é? E fui leitor de todas as encíclicas sociais, desde a Rerum Novarum, de Leão XIII, 40º ano, Mater et Magistra, Pacem in Terris, etc. Então, eu acho que a gente tem de ser solidário e tem de se doar. Nós tínhamos de ter uma fundamentação, uma razão de consciência para dedicar ao movimento. Nós tínhamos, assim, alguns que, partindo de ideias vindas do marxismo, participavam do sindicato. Eu acho que todos nós buscávamos a mesma coisa, que é a justiça social, o bem comum. Esta é a razão do sindicato, a razão da luta e a razão também de todos os homens serem cidadãos solidários. A cidadania tem de ser solidária e contribuir para que o mundo melhore a partir do seu grupo social. Não é? De forma que a minha formação, essa opção pelo sindicalismo, essa luta pela justiça, esse tipo de companheirismo solidário, isto vem, acho que herdei do meu pai e herdei também da doutrina social da igreja. E lá nós lutávamos ao lado de outros que lutavam pela mesma justiça, partindo de outros princípios. Eu trabalhei no Banespa, na Matriz. Eu acho que, do ponto de vista meu, eu tinha trabalhado antes no Banco de Itajubá, apesar de ter trabalhado na Matriz, que era em Itajubá, eu trabalhei em todos os setores e aprendi muito de banco, porque eu fiz os diversos tipos de serviços de um banco daquela época. Já na Matriz, você faz uma parte a subdivisão do serviço é muito grande, então você perde aquela ideia de conjunto e mesmo no próprio setor você não domina todos os assuntos. Então é muito mais gostoso trabalhar numa agência de menor porte, pressão minha, onde você aprende a dominar cada setor. Meu pai faleceu em 1952, em 5 de fevereiro, e em agosto o Banco do Brasil, 5 de agosto de 52, inaugurou uma agência em Itajubá. E eu vi que aquele era o caminho que eu tinha de buscar para voltar a morar com minha mãe. Fui arrimo de família, e isso é motivo de grande felicidade para mim, e a minha mãe precisava do meu apoio. Eu voltei, fiz o concurso no banco, trabalhei uns 7 meses em São Paulo. Em julho de 53, eu voltava para a agência, já me transferia para a agência de Itajubá. O Brasil estava se transformando num Brasil urbano e industrial, né? E as oligarquias rurais, principalmente, que até então haviam comandado a grande política, inclusive na época da política do café com leite, essas oligarquias não queriam deixar o comando do país, né? Através dos deputados, senadores dos diversos partidos e dos políticos dos diversos partidos,
Eles queriam manter essa situação de conservadorismo e foi um período de muita agitação. Não supunhamos que ia haver o golpe militar e esse foi o grande engano do sindicalismo da época, sabe? Especialmente quando assumiu o Jango Goulart, não é, com a renúncia de Jânio Quadros, a CNTI, que era a principal central nacional de trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Mas, de um modo geral, as cúpulas sindicais daquela época achavam que tinham uma força que, na verdade, eu acho que não tinham. Não é? Houve também, aconteceram as ligas camponesas. Então, o povo começava a lutar por reformas, por modificações que resultassem em melhoria da condição social do povo. E isso vinha com muita... aconteceu com mais força a partir da posse de Jango Goulart na presidência da República. Eu acho que houve um erro de estimativa aí. Achavam que o sindicalismo ia... falava-se até em criar-se uma república sindicalista, essa coisa, mas eu acho que nós não tínhamos ainda um nível de consciência bastante profundo e não tínhamos também bastante organização para dar suporte ao presidente. Tá? E isso ficou demonstrado porque o golpe, que foi uma coisa que aconteceu inesperadamente para nós, né, em pouco tempo transformou nossa democracia numa ditadura e não houve condição de resistir. Além de nós termos um sindicato atrelado ao Ministério do Trabalho pela CLT, nós tivemos um sindicalismo vigiado, um sindicalismo constantemente acompanhado pelos órgãos de segurança e nós tínhamos então muito mais, não podíamos fazer reuniões intersindicais, os nossos passos eram acompanhados sempre, de forma que eu acho que nesse tempo da ditadura militar, a coisa ficou muito difícil. Daí a razão, não só para se libertar do modelo fascista de sindicato, inspirado na Carta del Lavoro, como também para libertar-se do policiamento da ditadura militar, é que nós passamos a defender um modelo sindical inspirado na Convenção 87 da OIT, que prega a liberdade e a autonomia sindical de acordo com a realidade de cada país. Não é? Eu acho que nós temos muita coisa em comum na luta dos trabalhadores em todo o mundo. Alguma coisa nós temos em comum, mas nós temos de fazer a coisa de acordo com a nossa índole, as nossas condições especiais, o nosso estágio, não só econômico, social, cultural, etc. Acho que o sindicalismo, os sindicalistas e os trabalhadores é que têm que procurar seus próprios caminhos e não aceitar um modelo de sindicato engessado por vontade deste ou daquele governo. Quando aconteceu o golpe militar, eu fui convidado a aceitar a presidência do sindicato, porque muitos companheiros que antes já haviam exercido esse cargo, eles achavam que não passariam no crivo dos órgãos de segurança, porque toda vez que um sindicato lançava uma chapa, tinha de registrar na Delegacia Regional do Trabalho, e se ela aprovasse, a chapa seria aceita, senão teria de arranjar outra chapa. Como eu não tinha passado ainda não tinha marca, não tinha sido cadastrado, vamos dizer, nos órgãos de segurança, meu não passou. E assim eu fui candidato a pedido dos companheiros que falaram, olha, se nós formos nos candidatar, nós não vamos, talvez, ter nossos nomes aprovados. Você está com
com o nome ainda limpo, vamos dizer assim, vá você. E assim eu comecei lá, e comecei em 1965, agosto de 65, e naquela época era presidente da Confederação Nacional dos Bancários, a CONTEC, Rui Brito de Oliveira Pedrosa, que foi o grande mestre meu em termos de sindicalismo. Porque com o governo militar, começou-se a mexer muito na legislação salarial, a legislação do Fundo de Garantia, etc. E nós tínhamos de ter gente gabaritada para enfrentar aquelas questões, né? E de maneira que eu me vali muito das orientações da Confederação Nacional dos Bancários, que passou a ser, a partir de então, a confederação que puxava o movimento sindical brasileiro. Nós não tínhamos as centrais sindicais, a CUT, a CGT, essas outras aí, a Força Sindical. Não existia isso. Então, a grande cabeça do Rui foi a estrela guia, vamos dizer assim, do movimento sindical. Só não aceitava a liderança do Rui Brito de Oliveira Pedrosa, a CNTI, que tinha como presidente o aricampista, que era governista. O Rui Brito foi o grande sindicalista do período de 65, ele tomou posse na Confederação em 65, de 65 até 72, quando ele foi cassado, porque estava incomodando demais e sabia demais, né? Mas então, com aquelas instruções da Confederação, a gente procurou fazer um bom movimento lá em Itajubá, chegamos a fazer até uma convenção regional, juntamos lá uns 300, 400 bancários, numa época em que os sindicatos não estavam fazendo muito ajuntamento não, sabe? Mas aquilo, eu creio que aquele trabalho foi visto pela Confederação, foi visto pela Federação, e quando surgiu alguma dificuldade aqui em Belo Horizonte, houve uma cassação grossa aqui em 68 também, então havia dificuldade de se fazer chapas, né? Porque os velhos companheiros estavam todos vetados, né? Ou foram caçados, ou foram presos, ou ficaram marcados. Então, o Conselho de Representantes da Federação, que é a reunião dos delegados de todos os sindicatos filiados, eles resolveram, o presidente também, o Caio Márcio de Mendonça Neves, queria que eu viesse a ser o presidente da Federação dos Bancários de Minas, Goiás e Distrito Federal em 67. Mas minha mãe era viva e estava com a saúde bem precária, não quis mudar-se para cá, eu não largaria minha mãe. Em 69 eles voltaram, então em 69 eu vim para cá. Mas eu acredito que isso ocorreu muito por conta da dificuldade de quadros novos, porque houve uma varredura no movimento sindical. Os homens marcados, eles não poderiam, com a bênção do Ministério do Trabalho, se eles se candidatassem, eles não seriam aprovados. Então, foi por isso que eu vim para cá. O FGTS, ele foi criado, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o pretexto que se apresentou, que o governo militar apresentou para os trabalhadores, era de que através desse fundo de garantia ia-se fazer a poupança necessária para criar o Sistema Nacional de Habitação. O propósito era que isso seria operacionalizado através do Banco Nacional da Habitação e dos INOCOPs, Institutos de Orientação Técnica. Mas sempre que as elites, sempre que as elites apresentam qualquer coisa para os trabalhadores, eles apresentam dourando a pílula. Na verdade, o que se pretendia era acabar com a estabilidade para satisfazer o gosto das multinacionais, né, e fazer
retirando a estabilidade do emprego. Mas isso afetou muito o movimento sindical, porque o trabalhador estável, ele participava mais ativamente do sindicato, né? Principalmente os bancários. Houve um tempo em que os bancários eles adquiriam a estabilidade aos 2 anos de serviço, né? Isto veio mais tarde com o regime militar, aquele estado policial, e mais a falta de garantia do emprego, isto afetou demais o movimento sindical. E os trabalhadores, as massas trabalhadoras, só vieram a começar a se reorganizar mais tarde, isso na minha visão, não é claro? Quando havia já uma grande antipatia, um grande desgaste da ditadura militar, não é? O pessoal já não estava aguentando mais e resolveu correr riscos, não é? E acho que isto foi uma grande contribuição do movimento sindical para o fim da ditadura militar. Acho que nós, o Brasil inteiro, principalmente o movimento São Bernardo, que é o maior centro, São Paulo, o maior centro operário do Brasil, tinha de ser ali o começo, né, dessa revolta contra aquele Estado policial que impedia a manifestação dos trabalhadores em defesa dos salários, que foram muito achatados a partir da Lei 4.725, de 64 ou de 65, porque foi a primeira lei que atingiu os trabalhadores, que reconstituía os salários. Os reajustes eram feitos pelo salário real médio. Naquele tempo a inflação estava galopante, então houve um grande achatamento salarial. Isto também foi premeditado. Quer dizer, seria uma forma de fazer poupança nacional para impulsionar o desenvolvimento através do achatamento dos salários e maior faturamento das empresas. Pelo trabalho que eu fiz lá em Itajubá, com a ajuda de companheiros, sempre com a ajuda de companheiros. E acho que os companheiros comunistas, inclusive, me deram muito apoio, apesar de que eu nunca fui comunista, me deram muito apoio e tive bons companheiros. A gente procurou trabalhar seriamente, porque o sindicato do interior é um sindicato pobre, e a gente fazia um serviço de comunicação quinzenal, mas eficiente, transmitindo tudo aquilo que a nossa confederação nos informava. Então a gente vai formando a cabeça dos trabalhadores, vai informando e formando. Eu acho que nós fizemos um bom movimento lá. E aquele movimento, inclusive a convenção que fizemos no final já do nosso mandato lá, que chamou a atenção dos companheiros aqui de Belo Horizonte, que depois acharam que a gente poderia vir a ser o futuro presidente aqui, para assumir a presidência da Federação dos Bancários de Minas, Goiás e Distrito Federal, e Brasília, né? A comunicação é fundamental. Já na experiência de Itajubá, a gente fazia no mimeógrafo aqui, de 15 em 15 dias, mas aqui também nós tínhamos um grupo muito maior de trabalhadores bancários. Naquele tempo, o banco absorvia muita mão de obra, não é? Bem diferente do que é hoje, não é? Hoje você entra numa agência, tem 4 funcionários. Não, antigamente tudo era feito manualmente e não havia automação, máquina de pagar. Mas nós fomos aos poucos, eu digo até que antes de ser presidente do Sindicato de Bancários, eu era presidente da federação, e o Hermélio Soares Campos, grande figura, os trabalhadores bancários devem muito, e agora os aposentados devem muito a ele, vai fazer 80 anos agora em agosto, uma vida dedicada aos trabalhadores. Ele me convidou para ser vice-presidente, para assumir o jornal do sindicato.
Então a gente vai aprendendo, nós somos sempre aprendizes e aprendemos com os outros. Vamos aprendendo até que procuramos achar o profissional. E aí a gente vai fazendo experiências. E no final nós criamos o departamento de jornalismo no sindicato, que foi aquele que garantiu a comunicação e a mobilização dos trabalhadores até o ponto que nós chegamos a uma greve em 78. Foi uma greve um pouco precipitada, mas era, vamos dizer assim, o clima daquele momento. O pessoal não estava aguentando mais e pôs para quebrar. A indignação dos trabalhadores estava aumentando muito. E o número de bancários era muito grande. E dentre os bancários, daqui da capital principalmente, uma grande percentagem era de estudantes. E os estudantes, né, eles optavam pela profissão bancária como um meio de vida até se formar neste ou naquele curso. Então havia uma presença muito grande. E nós começamos, através do nosso sistema de comunicação, a chamar e visitarmos as agências, procurando trazer o pessoal para dentro do sindicato. Porque o sindicato sem assembleia, o sindicato sem a massa de trabalhadores, ele não tem força nenhuma. Então, começamos a convidar e a turma começou a vir. E nesse ano de 78, na campanha salarial, que era organizada a nível nacional, né, os antigos diziam que foram obrigados a optar pelo fundo de garantia, né, perderam a sua estabilidade. Os pais de família, trabalhador, pai de família, tem de ter um comportamento responsável, né, e eles pediam que os novos ficassem na porta do banco para eles não poderem entrar, porque senão eles seriam mandados. E assim foi na greve. Mas, de 78, mas a greve foi precipitada aqui em Belo Horizonte, apesar das ponderações que a gente quis fazer, porque o movimento no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, principalmente, nós tínhamos de sair juntos para uma greve nacional. Mas a turma aqui resolveu sair na frente. Apesar das minhas ponderações, as lideranças, e tinha de aceitar as lideranças que estavam surgindo. Se você abre o sindicato, chama o pessoal para dentro do sindicato, e a turma acredita no movimento, então houve a greve, mas a greve foi completamente bloqueada pela Polícia Militar. Nós não conseguimos sair nem do quarteirão do sindicato, tivemos de retornar ao sindicato. Mas eu acho que tudo é um reaprendizado dos trabalhadores também. Isso faz parte. Ganhar e perder. Isso faz parte do processo. A gente tem de ter essa visão, senão a gente não faz nada. O ministro Murilo Macedo, que era um banqueiro, né? O ministro do Trabalho, ele mandou me afastar, fui afastado, tive de retornar ao serviço no banco e responder a 2 inquéritos. Não encontraram matéria suficiente para manter aquele afastamento como definitivo. Mas, na hora da greve, a coisa teve feia, sabe? Temia-se até que eu perdesse o emprego. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Depois da greve, do fracasso da greve, a situação minha ficou muito difícil no sindicato, porque toda a diretoria, com exceção de 1 ou 2, os demais diretores foram depor contra mim na Delegacia Regional do Trabalho, né? E não havia mais condição de trabalho em conjunto. Houve o racha na diretoria. Mas eu acho que, falando de mim mesmo, que não é muito agradável, né? Mas o meu dever eu cumpri. Abri o sindicato para a moçada, nós tínhamos de fazer isso, e a moçada é mais audaz, mais audaciosa. O
Um dos principais companheiros que surgiram desse movimento foi o José Prata de Araújo. O José Prata e a Marília Campos, é gente que foi para o sindicato nessa época. Então nós tínhamos de criar, porque os velhos companheiros, os velhos bancários, já com a sua responsabilidade, não podiam, naquele clima de ditadura militar, facilitar, porque senão poderiam perder o emprego. Então a moçada teria de ser, vamos dizer assim, a presença mais forte dentro do sindicato. Então, nós começamos a ensaiar alguns movimentos aí, mobilizatórios. Uma ocasião, eu me lembro que nós, a Assembleia decidiu fazer uma passeata. E a Secretaria da Segurança tomou conhecimento do assunto e eu fui, então, interpelado por um coronel da Coordenadoria de Segurança a desistir daquela passeata. Falei assim, não tem mais condição. Não posso fazer isso, porque eu só posso voltar atrás, desistir, se a Assembleia que aprovou desistir. Tem que ser assim. Quer dizer, a direção do sindicato tem que ser transparente. Ela não pode trair aquilo que ficou combinado. Tem de haver transparência. E o coronel falou, nós vamos impedir isso por todos os meios táticos e logísticos que impeça. Nós fizemos a passeata. E foi uma passeata à noite. E nós saímos do sindicato e fomos até na rua Espírito Santo, na frente da sede do Sindicato dos Bancos. E lá fizemos uma falação, etc. E não aconteceu nada. Não apareceu militar, etc. Esse dia, essa noite, mas era assim. Então, a gente era acompanhado, era ameaçado. Muitas vezes fomos a DOPS aí para libertar um ou outro companheiro, com a dona Helena Greco, que é uma figura notável, né? E algum deputado, a gente procurava ter alguma cobertura também de parlamentar. O deputado Genésio Bernardino algumas vezes nos acompanhou. A gente trabalhava nesse clima de tensão, nesse clima de intimidação. Dentro das circunstâncias, a gente fez o possível. Não podia fazer mais. Mas a nossa consciência era de que a gente tinha de ir treinando e preparando para, na hora da abertura, a turma vir para a rua, né? E eu acho que, assim, modestamente, nós demos a nossa colaboração. Mas o fim do regime militar, ele aconteceu em grande parte por causa das novas, do começo das mobilizações operárias, especialmente no ABC, que é o maior centro de trabalhadores do Brasil. Na medida em que a gente foi enfrentando algumas paradas, a gente passou a ser procurado, outra hora a gente era convidado, ia fazer uma palestra neste ou naquele sindicato. Tinha gente muito boa. Eu me lembro do Sindicato dos Gráficos, Jaime Maia, não é? o Sindicato dos Metalúrgicos, o João Soares da Silveira, não é? Além o Sindicato dos Fumageiros, o Newton Borges, que foi uma grande figura, tem umas revelações aí, um tipo de Lula que veio lá do sertão baiano e tornou-se um grande líder aqui, foi até juiz do trabalho aí, vogal. Os jornalistas, eles são mais ou menos autônomos, né? Nós tivemos lá, a formação do jornalista é uma formação muito primorosa, né? Nós tivemos lá o Dídimo, tivemos o Washington Mello, nós tivemos o Tildo em Santiago, nós tivemos, enfim, nós trabalhamos juntos porque nós somávamos, trocávamos as nossas ideias e fizemos muitas reuniões, inclusive lá em João Molevade, uma ocasião, nós fomos a uma reunião lá com assessores, etc.,
inclusive o Frei Beto esteve presente nessa reunião. A gente estava estudando a realidade sindical e justamente dentro daquela linha de ideia, de defender a necessidade de um sindicalismo autônomo, livre, desatrelado. Cada um tem o seu jeito. Na hora do verbo mais quente, de falar mais forte, na hora do bafafá, de chegar lá em cima, era o Dídimo que falava. Não é? Na hora da movimentação era o João Paulo. Na parte de organização eu entrava mais. Sabe? Então nós tínhamos uma infraestrutura mais ou menos bem organizada, lá no Sindicato Bancário de Belo Horizonte. Então cada um entrava com a sua parte. Não é? E é preciso que as pessoas sejam diferentes, porque se todos tiverem o mesmo dom, não dá certo. Não é? Então a diversidade, a alteridade, isso é importante. E isto a gente sofre muito, sofre e precisa de ter dentro das equipes, e trabalhar sempre em equipe, sabe? Nada. Olha, foi um tempo muito feliz que nós trabalhamos, porque não havia pretensão de um ser maior do que o outro, sabe? Dídimo, João Paulo, Newton Borges, João Silveira, etc. A gente fazia coisa assim, numa boa, sem pretensão de aparecer, sempre um empurrando o outro, assim, muita gratuidade. Sabe? No governo do Aureliano Chaves, nós tínhamos mais tranquilidade. E ele escolheu para secretário do Trabalho o deputado Mário Assad, e o Mário Assad sempre foi muito aberto para trocar ideias com a gente, e todos os eventos e as programações da Secretaria do Trabalho, ele trocava ideias com a gente. E aquilo ali eu acho que ajudou muito. E nós nos encontrávamos, então, nesse tempo, sem qualquer perseguição, sem qualquer de uma maneira natural, lá no próprio gabinete do secretário. E isso nos facilitou muito o intercâmbio. Era o Dídimo, era o João Paulo, era o Newton Borges, era o Jaime Ferreira Maia, era o Glision, que era o pessoal do SESC, do SENAI, aí, tal. A Maria Felícia, tinha o Vati Gomes, do Sindicato dos Alfaiates. O Aureliano Chaves, eu acho que ele é responsável por esse clima novo que aconteceu nesse tempo. O secretário era o Mário Assad, e essa foi uma figura que eu acho que confiou nos trabalhadores, acreditou na gente, porque, de modo geral, a gente era motivo de constante desconfiança. O estilo é o próprio homem, né? O Aureliano E nós, eu digo assim, todos os anos nós tínhamos de Aureliano, porque um grande número de bancos era mineiro. Era o Banco Benge, era o Banco de Crédito Real, tinha a Caixa Econômica Estadual, naquele tempo havia a Caixa Econômica Estadual, e nós tínhamos de tentar melhorar a situação salarial dos trabalhadores bancários desses estabelecimentos. Então nós íamos ao Aureliano e íamos ao secretário, sempre com o secretário da Fazenda, para ver se havia alguma possibilidade de haver a concessão. Porque ou nós fazíamos um acordo antes da data base, que é 31 de agosto, ou tínhamos de ajuizar um dissídio coletivo, porque senão nós perderíamos a data base ou poderíamos perder outras reivindicações que a categoria já desfrutava. Então, dentro dessa limitação, a Lei 4.725 impunha, se não entrar não houver acordo, se não entrar com o dissídio coletivo, a convenção coletiva, ou se as condições das sentenças anteriores ficam anuladas. Nós tínhamos, então, de fazer esses contatos com o Aureliano. Mas o Aureliano, ele estudou em Itajubá, minha terra, casou-se lá, e a gente que nos conhecia, e como conhecia o Dídimo também, porque o Aureliano, ele fazia discurso para muito político aí, né? E todos admiravam o Dídimo, né? Então, eu acho que isso ajudou.
houve uma época em que o pessoal da construção civil, os pedreiros, sobre a greve dos pedreiros que eu vou falar, eles estavam insatisfeitos, estavam ganhando miséria. E o sindicato não conseguia um acordo razoável. E não fazia mobilização. Então, os trabalhadores saíram pela rua, fizeram um ajuntamento lá no campo do Atlético, e saíram pela rua, e houve infiltração no movimento. E houve uma quebradeira aí no centro da cidade, etc. Então, o Francelino nos chamou lá e pediu a colaboração nossa, no caso dos sindicatos bancários de Belo Horizonte, mas com a ajuda de companheiros como o Didi, como o Newton Borges, como o professor Tarcísio Ferreira, enfim. Fomos lá dar uma certa organização naquele movimento, porque estava prestes a acontecer uma guerra lá entre o grupo que queria a greve e o grupo que não queria a greve, né? Uma batalha campal, né? E foram esses companheiros, inclusive nesse momento eu não estava lá, porque nós ficamos fazendo suprimento, o sindicato bancário ficou encarregado de fazer o suprimento, alimentação, etc., para o pessoal lá. Mas, enfim, foi o próprio governo, aí no caso o governador Francelino Pereira, pediu a ajuda dos sindicatos para ajudar a organizar o movimento, porque o movimento tem que ser organizado. Nessa greve o Lula esteve aqui mais uma vez, porque nós estávamos sempre intercambiando, sempre um ou outro sindicato tinha problemas, o Lula vinha ajudar. Porque o papel do sindicato é um instrumento, um órgão de negociação, que representa um coletivo de trabalhadores. É necessário que exista o sindicato, senão fica uma coisa inorganizada, anárquica, não é? Ou acontece uma greve como a dos pedreiros aqui, que sai porque a direção não quer tomar uma posição mais firme, ou então a exploração máxima da mão de obra. Então, o sindicato, dentro da democracia, é um órgão que procura regular as relações sociais, trabalhistas, econômicas, entre patrões e empregados. Tinha de ser lá no ABC, porque é a maior concentração operária do Brasil, não é? E financeiramente era muito poderosa. A mão de obra mais bem remunerada era justamente do setor automotivo, então tinha de ser lá. Não tinha jeito de surgir outro lugar. Eu acho que nós demos apoio, especialmente o João Paulo, que era o mais experiente em tratar greves lá no Vale do Aço, ele foi para lá, deu um apoio muito grande ao pessoal lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o Didi. Fomos lá diversas vezes, mas tudo na sede de aprender, trocar experiências e vislumbrar o futuro. Mas a gente não tinha certeza de que ia ganhar as paradas, não, né? Mas foi um aprendizado. Os sindicatos bancários era procurado por pessoas que queriam contribuir para o movimento lá, com verbas, né, para ajudar a sustentar o movimento grevista lá do São Bernardo. Mas eu acho que até que a nossa colaboração foi pequena. Mas houve colaboração, não é? As pessoas iam entregar, procuravam um sindicato de bancários, e pelo menos se procuraram outros sindicatos, eu não sei, mas até paróquias, movimentos paroquiais, para a gente levar dinheiro para sustentar a greve do ABC. E na época, essas remessas eram entregues ao bispo de Santo André, que era Dom Cláudio Umes. Olha, eu acho simplesmente que a gente cumpriu o dever naquele momento histórico, sabe? Eu acho que a gente cumpriu o dever, porque a gente estava aprendendo, quem que ia adivinhar que havia um golpe militar? Depois que o movimento dos trabalhadores, especialmente liderados pelos metalúrgicos de São Bernardo, esse movimento seria, de certo modo, vitorioso e uma das causas da abertura política, não é? Isso não era possível prever. Então, a gente estava sempre
de certo modo, arriscando também, né? Mas acho que... E depois, esse movimento resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores, da Central Única, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, já buscando o novo sindicalismo, né? Porque essa formação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, foi o primeiro projeto vitorioso de criação de uma estrutura sindical independente daquela estrutura vertical, não é? Sindicato, federações, confederação, não é? Sindicato e central. Então, esse foi o primeiro passo. Nós sentíamos necessidade de um Partido dos Trabalhadores e começamos até aqui em Belo Horizonte a discutir, mas inicialmente em reuniões fechadas, porque primeiro você vai discutir a viabilidade do projeto, essa coisa toda. E os fundamentos, não é? Enquanto nós estávamos nessas reuniões fechadas, eu me lembro que o Wagner Benevides participou desse grupo, e outros companheiros. Agora, não sei nomear os outros, a minha memória não ajuda, mas sei que, num determinado dia, saiu no Diário da Tarde, né, publicação do Estado de Minas, né, a foto de todos os que estavam participando daquilo. Aquilo trouxe um certo mal-estar, etc. Antes que a coisa estivesse ainda decidida, houve uma quebra de segredo, vamos dizer assim, houve uma inconfidência, não é? E aquilo desarticulou. Mas eu acho que foi bom, porque o movimento de fundação do Partido dos Trabalhadores, e o nosso projeto é a fundação de um Partido dos Trabalhadores, porque nós não tínhamos a quem encaminhar as nossas reivindicações, em termos de mudança de legislação, ou o que fosse, né, junto ao Congresso Nacional. A Arena não ia acolher os nossos pedidos. Né? E do PMDB, do então MDB, um ou outro deputado aceitava encaminhar algum pleito nosso, mas que geralmente essas reivindicações eram derrotadas lá no plenário. Né? Eu acho que o primeiro que conseguiu trabalhar, representar os trabalhadores foi o Rui Brito de Oliveira Pedrosa, que depois que foi cassado da presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, CONTEC, era a Confederação Nacional dos Bancários. Ele foi eleito deputado federal pelo MDB. Ele, através do deputado João Gilberto da Arena, ele fez um anteprojeto de lei que veio a ser a primeira, sob a epígrafe, né, com o título de anistia trabalhista, né? Porque muita gente foi punida, sofreu prejuízo por causa das punições da Revolução, etc. Sob o pretexto de fazer-se uma lei para reparar as injustiças cometidas contra os trabalhadores que exercitavam a dirigência sindical, com esse pretexto se conseguiu fazer o primeiro projeto de anistia política, mas o próprio Rui Brito, que era do MDB, encaminhou esse anteprojeto através do deputado João Gilberto, que era da Arena do Rio Grande do Sul. Tinha de ser através da Arena, senão não andava. Né? Então, tudo isso aí demonstra as dificuldades daquela época. Então, se tinha necessidade de pensar-se no Partido dos Trabalhadores. Mas acho que foi muito bom que tenha nascido em São Paulo, porque o forte do movimento operário no Brasil era São Paulo, é São Paulo, e surgiu então um partido forte. O PT, o Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, é a grande novidade política no Brasil. É o único partido que eu sei, eu sou um homem limitado, né, que nasceu de baixo para cima. Porque os nossos partidos tradicionais são sempre criados por elites políticas que representam grupos de interesses econômicos, ou então são notórios políticos de carreira. Né?
E eu acho que a coisa que a gente tem de fazer no Brasil, daqui para frente, é de transformar a democracia representativa numa democracia participativa. Exercitar a consciência de cidadania para melhorar essa democracia brasileira. Com a perda da estabilidade dos trabalhadores, com esse modelo sindical que ainda está aí, que é atrelado ao governo, que é vertical, sindicatos, federações, confederações, com a contribuição sindical que mantém, né, em cargos de representação sindical companheiros que às vezes não são autênticos defensores dos direitos dos trabalhadores, então eles são sustentados por quem é associado e por quem não é associado. Todos os trabalhadores contribuem com um dia de trabalho por ano para manter essa estrutura aí. Então isso tem de ser mudado. A unicidade sindical, quer dizer, só existe um sindicato por base territorial, né? Se a direção desse sindicato, dessa categoria profissional, nessa base territorial, não for fiel aos seus trabalhadores de base, não se pode fundar um outro sindicato com uma turma mais autêntica, mais combativa. Então, esse é o outro defeito do modelo que veio da Carta del Lavoro, que está na CLT. E outra coisa, é muito demorado. O processo trabalhista, o processo judicial no Brasil é muito lento, muito burocrático e foi feito pelos poderosos, porque beneficia os economicamente mais fortes. Então, há necessidade, além dessas reformas que já estão anunciadas, a reforma do judiciário também, do processo judicial brasileiro, né? Mas é preciso que os sindicatos resolvam os problemas dos trabalhadores, independentemente de tribunais. Não é? Que eles sejam a primeira instância, não é? Os sindicatos, através da Convenção Coletiva de Trabalho, de resolver e adequar a legislação às condições específicas dessa determinada categoria profissional. Esse é o modelo que a gente procura de um novo sindicalismo. A minha homenagem aos companheiros de caminhada, né? ao Dídimo, ao João Paulo, ao João Silveira, ao companheiro que eu citei aí, o Newton Borges, não é? E outros tantos, não é? O Jaime Maia, e outros tantos lutadores que naquelas épocas difíceis, né? Em que se corria muito risco, não é? Fizeram coro com a gente, não houve liderança, nós trabalhamos juntos. Eu acho que aquela turma foi uma turma muito boa, tanto assim que mais tarde, numa reunião do PT, foi uma eleição do PT municipal, em que o Lula estava aqui, e ele falou como era bom aquele sindicalismo aqui de Minas, vocês trabalhavam juntos. É nisso que eu acho que residia o prazer de trabalhar. A gente não estava sozinho, a gente estava com uma turma muito boa. Uma homenagem aos companheiros e àqueles que nos ajudaram, né? Os assessores, inclusive, porque eu acho que os dirigentes sindicais, eles são homens retirados da produção e que assumem, não é, eventualmente, um cargo de direção. Mas a direção do sindicato, a administração do sindicato, tem de ser uma coisa mais profissional. Certo? Nós temos necessidade dos assessores na área de comunicação, de administração, e nisso também eu presto homenagem aos funcionários do Sindicato de Bancários de Belo Horizonte, que nós tínhamos entre colégio, restaurante, clínica médica e outras coisas mais, uns 180 funcionários. Né? Mas graças aos bons companheiros que a gente arranjou como funcionários, encarregados deste e daquele setor, é que a gente pôde fazer um trabalho mais ou menos...